O suicídio não é um tema, é um bocadinho um tema tabu, não é? Portanto, eu creio, enfim, muitas pessoas já viveram suicídios de perto, devo dizer que infelizmente eu já passei por essa experiência, e é um choque sempre muito grande, um trauma, enfim, é não apenas a morte inesperada, como, na maior parte dos casos, não é? Como sobretudo aqueles que estão mais próximos, e no caso concreto, por exemplo, daquelas pessoas que eventualmente estão a seguir clinicamente uma pessoa, se sentem que houve algum falhanço, portanto, alguma coisa que escapou, algum falhanço. Tem essa questão que a pessoa que parte leva às respostas, não é? Quer dizer, é um bocadinho isso, exatamente, é um bocadinho isso, e às vezes nós ficamos sem perceber o que é que se passou e com receio que possa acontecer com outras pessoas, e além disso há algo que eu acho muito bem, não creio que seja uma regra a alterar, mas é um tema que, no que respeita a casos concretos, só em situações muito excepcionais é que é objeto de notícia. Mesmo naquilo que às vezes a gente chama imprensa popular. Imprensa popular aqui no sentido mais alargado do termo. Porque há o receio fundamentado de um efeito de imitação. E, portanto, é algo que muitas vezes passa por baixo do radar. É o que isto quer dizer, no fundo. Uma das regras dos jornalistas é não noticiar suicídios. Não noticiar, quer dizer, é uma regra não escrita, não está no Código Deontológico, é uma regra não escrita das redações, mesmo das redações de imprensa mais sensacionalista. Portanto, e eu já lidei com isso mais do que uma vez, com situações em que podia haver dúvidas. Há casos limite que às vezes são noticiados porque de alguma forma são reflexos de fenómenos mais complicados e que têm outro tipo de impactos. Mas mesmo assim a regra é tentar, na medida do possível, não dar publicidade, porque há um efeito multiplicador que está bem documentado. Ora bem, dito isto, qual é a dimensão do problema? Portanto, os dados mais recentes que estão presentes no relatório europeu, daquele relatório que suscita, digamos, é o pretexto para este contracorrente, o ponto de partida para este contracorrente. Esses dados são de 2023, portanto não têm ainda dados de 2024, mas estamos a falar, para Portugal, de uma taxa que está mais ou menos a meio da Europa, não é? Portanto, na Europa há situações muito mais complicadas, sobretudo nos países bálticos, Letónia, Lituânia, um pouco também. Lituânia é a situação pior de todas, será o 5º país do mundo em termos de taxa de suicídio e é praticamente o dobro da portuguesa. Portugal está ali a meio da tabela, sendo, no entanto, que tem uma característica que é, nós temos vindo a subir e dos países do sul da Europa, os países com melhor clima, com mais sol, com mais luz, somos o pior de todos. Portanto, Espanha está melhor, Grécia está melhor, Malta está melhor, Itália está melhor, todos esses, e estão bastante melhor, não é assim melhor tangencialmente, estão bastante melhor do que nós. Nós temos uma realidade que talvez também contraria aquilo que é uma ideia feita, que é a ideia de que, porventura, isto é um assunto sobretudo de raparigas adolescentes. Não é verdade. A maior parte das pessoas que se suicidam são homens, mas há uma proporção absolutamente... Quer dizer, estamos a falar de, em média, enfim, na Europa, mesmo em Portugal os números são muito diferentes, em cada 4 suicídios, 3 são homens, e a maior parte são homens já com alguma idade. Portanto, e acontece bastante a partir dos 65 anos, mas a taxa de suicídio nos mais novos tem um lado muito aflitivo, primeiro pela percepção de que são aqueles que teriam mais vida pela frente, não é? Como nós costumamos dizer. Depois, por exemplo, na faixa etária que vai até aos 25 anos, portanto, adolescência e juventude é a segunda causa de morte, portanto, é uma faixa etária em que a princípio não há doenças fatais, não é? Portanto, nos dias que correm, nós já não estamos no século... Já. Porque correm muitos riscos. Tem acidentes, como é óbvio. Sim, nós temos connosco...
Diga. Diz. Temos connosco só para apresentar. Sim. Gustavo Jesus, que é o autor aqui do podcast O Médico dos Malucos. Exatamente. Um podcast aqui psiquiatra, bom dia, Gustavo. Olá, bom dia. É porque eu queria intervir, mas como ainda não me tinham apresentado, pensei que ia ser surpreendente para quem nos estava a ouvir assim uma voz estranha de repente. Já agora em defesa do podcast, o título completo é O Médico dos Malucos, entre aspas, e outros mitos sobre saúde mental. Mas, e já agora recomendo todos que vão seguir nas plataformas habituais. Mas esse número modificou-se recentemente, ou seja, o suicídio é neste momento a principal causa de morte na Europa dos jovens, já superou os acidentes de viação. Já superou. Portanto, mais uma razão de preocupação. Há países, por exemplo, países do norte da Europa, Noruega, é o caso que eu, enfim, daquilo que pude ver, onde pela própria estrutura do país, por ser um país com populações muito esparsas, há ainda mais armas de caça na casa das pessoas do que em Portugal. E isso começou a ser controlado porque se percebeu que, sobretudo entre os rapazes, o recurso digamos, à morte usando uma arma era muito prevalente e que, ao contrário do que sucede, por exemplo, com outro tipo de tentativas, que às vezes as pessoas fazem a tentativa, mas é uma tentativa frustrada, com uma arma acabou, não é? Puxa-se o gatilho e não há nada a fazer, não é? Portanto, e aí houve uma diminuição da presença de armas. Os números que eu encontrei para Portugal, não há uma defesa tão grande de rapazes e raparigas na forma tentada e cumprida de método escolhido para morrer. Portanto, agora, isto tem muito a ver com, quer dizer, a questão que nos deve preocupar é 2 pontos. Primeiro, havia uma tendência para a diminuição, portanto isto vinha a diminuir, coisa que era atribuída a melhores condições de vida, de alguma forma, as pessoas terem mais amparos, mas agora, coincidindo ou não com a pandemia, houve uma ligeira, não é uma coisa dramática, mas há, para já, os primeiros números, não é? Estamos só até 23, em 23... Eu penso que esses dados são de 22, não é? Os dados, o último número que eu tenho para Portugal, é 13,3 por 100 mil habitantes, que já são dados de 23. Okay. É 23. Pronto. Os dados no estudo usam-se dados de 22 e 23, às vezes... Do Eurofund, não é? Do Eurofund. Portanto, e o que é que... há aqui uma pequena inversão, pode ter a ver alguma coisa com os efeitos da pandemia na saúde mental. Nos outros indicadores de saúde mental, de acordo com esse estudo, houve recuperação, portanto, mas pode haver aqui um efeito de arrastamento que nós não temos a certeza ainda. E por isso isto tem que tentar perceber o que é que se está a passar e tentar perceber se não devemos ter alguns cuidados que porventura não temos hoje. Vale a pena pensar no seguinte, que é, nós temos, este estudo também revelou sobre isso, algumas falhas que eu diria que são falhas grandes, não é? No que diz respeito aos temas da saúde mental, porque nós temos situações, sobretudo em Portugal, de falta de cobertura óbvia disso. Temos falado disso, houve uma evolução recente, até fruto de uma petição e depois de uma proposta parlamentar, e entrou em vigor em Portugal uma linha de apoio ao suicídio, em 1411, portanto, não sei até que ponto isso está suficientemente divulgado, mas já há, desde setembro, mas, por exemplo, os tempos de espera por uma consulta de saúde mental no sistema público em Portugal são muito, muito elevados. Muito, muito elevados. Podemos falar, excedem todos os limites, dados de 2022. Não sei de 2022 para cá o que é que terá mudado. Piorou. Piorou. Eu até posso falar sobre isso. Aliás, eu escrevi um artigo no Observador em julho de 2024 chamado Saúde Mental em Portugal, efeito borboleta e mais qualquer coisa que eu pus no título, e uma das coisas que avalio é precisamente os tempos de espera, e houve, por exemplo, se em 2021 90% das consultas cumpriam os tempos de espera preconizados... 2021 também havia, é um ano de pandemia, não é? Portanto, não, mas ok, sim, mas 2021, quer dizer, sim, mas apesar de tudo, os anos de pandemia modificaram o acesso aos cuidados, mas aumentaram muito a taxa de mal-estar psicológico e psiquiátrico. Portanto, na verdade, houve uma maior procura desse ponto de vista. E se havia um grande cumprimento dos tempos de espera nessa altura,
em 2023, 2024, aliás, creio que dados de 2024 mostravam que menos de 50% cumpriam os tempos de espera. Portanto, quer dizer que mais de 50% não cumprem. Só para pôr um número aqui na conversa, estou precisamente a olhar para o portal do SNS, um caso normal de psiquiatria tem de esperar normal. 107 dias, um prioritário 65 dias e um muito prioritário 50 dias. 50 dias para casos muito prioritários, nestas situações, podem significar desfechos menos positivos. Desfechos menos positivos. Exato. E estamos a falar do tempo médio de resposta. Médio de resposta. Portanto, tendo em conta todas as unidades. O relatório diz que em Portugal, em 2023, 57% das pessoas que deram conta de terem problemas psicológicos, 57% não tinham recebido qualquer tipo de acompanhamento ou tratamento nos últimos 3 anos. Não é nesse ano, é nos últimos 3 anos. Portanto, estamos a falar, mais de metade das pessoas que sentiam de alguma forma que precisavam de tratamento não tinham tido nenhum tratamento nos 3 anos anteriores. É significativo isto, não é? Acho eu, e deve-nos levar a pensar. Portanto, nós temos aqui esta situação e eu creio que temos ainda uma outra questão e que tem a ver com esta diferença entre o comportamento de homens e mulheres. Portanto, nós temos, como eu acabei de referir, uma relação praticamente 3-1 no que diz respeito, enfim, varia um bocadinho de país para país, mas há países que é 2-1, há países em que é 4-1, mas mais ou menos 3-1 no que diz respeito ao número de suicídios de homens versus o número de suicídios de mulheres, mas temos em contrapartida muito mais mulheres nas consultas de saúde mental. Muitíssimo mais. Portanto, não só nas consultas, como nos estudos. Quando se procura fazer um estudo para perceber como é que as coisas estão, as mulheres mais facilmente dão conta de inquietações, de preocupações, de noção de ter acompanhamento. O que eu só posso atribuir, não sei se estou errado, se estou certo, mas de alguma forma corresponde às conversas que tive sobre esta matéria, que isto não é só em Portugal, isto não é igual a todos os países, mas há muito a ideia de que quem tem uma doença mental é um maluquinho. Portanto, ou então é um sinal de fraqueza. É um sinal de que eu não fui capaz de responder às solicitações, não tive energia. Mas mais nos homens do que nas mulheres. E, portanto, os homens têm mais dificuldade em admiti-lo. Eu estou a dizer isto sem ser especialista, sim, mas estou a ver aqui o que estava a dizer que sim com a cabeça, mas creio que é um bocado isto. Eu não tinha ideia desta disparidade digamos, estatística. Digamos, há muito mais acesso de mulheres e muito menos casos de suicídio entre as mulheres, o que pode, por um lado, ter a ver com haver mais homens a necessitar de apoio e que, por isso simplesmente, não o pedem, ou, também por outro lado, como há mais mulheres a solicitarem apoio, quando precisam dele, têm esse apoio e isso evita um desfecho fatal, que é aquilo que se pretende, não é? Portanto, acho que há aqui caminho para andar, caminho que tem a ver com aspectos estruturais. Durante muito tempo, a saúde mental quase não existia no SNS, era tudo privado. Portanto, e não é barato, não é? Não é ir a uma consulta e está despachado. Muitas vezes são consultas que não são consultas de 5 minutos, são sessões terapêuticas, podem demorar muito tempo e têm um custo que, se não for suportado para grande parte da população, se não haver seguros, agora há seguros de saúde, não sei até que ponto é que muitos incluem isto, mas é um custo difícil de suportar. E, por outro lado, há uma questão cultural, que é esta questão cultural. O que é isso, saúde mental? Se eu falar com um amigo, se estiver bem, se tiver força, se tiver energia, não estou deprimido, se eu me sinto sozinho, enfim, vamos a isto e isto passa, e às vezes não é assim. E às vezes não é, puramente não é assim. Portanto, ter situações numa vida que é diferente da vida que nós tínhamos antes, eu às vezes acho que há, porventura, também situações em que de repente tudo passou a ser problemas de saúde mental, não é? Que é aquela situação, toda a gente de repente passou a ter, como é que agora se diz? Burnout. Toda a gente passou a ter burnout. Ou todas as crianças passaram a ser hiperativas. Pronto. É porque nós ao mesmo tempo temos isto, temos um consumo de medicamentos nesta área que é completamente disparatado em termos mesmo comparativos europeus. No quadro da OCDE é um dos maiores. Um dos maiores, exatamente, um dos maiores. Portanto, temos aqui várias questões e eu acho que nestes temas, como em tudo, não há como falar delas. Muito bem, e para isso temos vários convidados até ao meio-dia.